Boa noite a todos. Quero agradecer a todos aí a presença nessa aula muito bacana, que ela nos remete aí a um futuro que já se tornou o presente. Agradecer aí o Dr. Frederico Cantarino por estar aqui conosco, nos ensinando a respeito da cirurgia robótica. Ele que é especialista em cirurgia digestiva, minimamente invasiva, trabalha no Hospital Monte Sinai, e aceitou prontamente o convite feito pela doutora Deise, que é a nossa diretora científica, e é só agradecer mesmo, tá? Seja bem-vindo. A Associação Médica, eu falo por ela, agradece muito a sua colaboração. Muito obrigado. A palavra é sua. Tá certo. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Desde o início da formação, a gente vai vendo que a forma mais correta de qualquer lida médica é o ensino, né? A gente não tem que trabalhar outras em primeira mão, e a gente tem essa característica na medicina de sempre transmitir o conhecimento, né? Diferente de outras áreas que eventualmente privam. E é bonito, é gostoso isso, eu me sinto privilegiado. Toda vez que eu atualizo e repreparo uma aula como essa, eu vou aprendendo um pouquinho mais, então não deixa de ser uma contrapartida boa para todo mundo. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Frederico, Frederico Cantarino. Sou médico, eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo. No aparelho digestivo, a gente tem o segundo maior campo de atuação na cirurgia robótica, que é a cirurgia para hérnias, tá? E eu tive essa felicidade de ter um hospital que me abraçou, que é o Monte Sinai, e daí a gente pode desenvolver tanto o lado da assistência, quanto aqui divulgar o conhecimento. Eu fiz questão de dar um título estranho, né, não ortodoxo para a aula, porque tem uma palavra que está arriscada, né, que a gente olha para o futuro e a gente vê coisas modernas. E a gente projeta qualquer coisa robótica muito no futuro. Só que a robótica é uma cirurgia bem do nosso presente, eu vou mostrar isso para você. Mas antes eu vou convidar todo mundo, eu sou esse aqui no Instagram, eu deixei uma caixinha de perguntas no Stories, porque eventualmente alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, no final, eu estou com o celular aqui, fica uma plataforma fácil de eu puxar e tirar alguma dúvida de se alguém quiser perguntar ou esclarecer alguma coisa, viu? E a qualquer momento, por favor, me interrompam, porque para eu apresentar a aula eu não estou vendo mais nada na tela, então qualquer coisa que for necessária, vocês abrem o áudio aí e a gente conversa. Mas, sem mais delongas, vamos lá. O que significa ser robótica? Quando a gente fala o termo robótica, ele vem, a primeira vez que ele é descrito no início do século passado, é um romance tcheco, tá? Que é desse cara, é o Capei, e robota era um termo que se referia a um trabalho, uma tarefa que era forçado, mas mais puxado para o orientado, para o comandado. Então, era uma tarefa executada sob uma orientação. E aí a gente pensa isso na cirurgia robótica, muitas vezes como se fosse uma cirurgia executada sob orientação. E a gente vai aprender que não é bem assim. Não é que a gente chega para o robô e fala, opa, robô, faça isso, e ele faz. Então, o termo robótica, ele, na verdade, ele foi apropriado da literatura, mas ele expandiu no nosso conhecimento. É mais fácil entender o que é a robótica se a gente pensar no seu dia a dia, o que é robótico. Então, assim, enquanto a gente está conversando aqui, pensa em algo bem tecnológico do seu dia a dia. Alguma coisa bem capaz de executar tarefas. E a gente vem aqui, e a gente entende que na palma da nossa mão a gente tem um celular que executa pequenos milagres, né? Comunica à distância, tira foto, ele é capaz de te nortear no mapa, ele é capaz de te dar um desenho, uma medida a partir de uma foto, uma interpretação. Mas não necessariamente ele é capaz de executar tarefas, mas parte vem daqui. Então a gente tem a apropriação tecnológica, mas faltava devolver em forma de medida. E você vai ver isso muito no seu carro.
O avançar tecnológico nosso retrata bem a relação com a indústria automobilística e a indústria médica robótica. Hoje a gente tem carros que, se a gente pegar um Tesla, meio famoso por isso, ele é capaz de condução autônoma. Ainda não temos nenhum conceito desse cirúrgico, mas mesmo outros carros que não são tão icônicos, eles têm capacidade de transmitir um comando do volante para as rodas. No passado, nos tempos lá dos Incas e dos Maias, existia um eixo que ia do volante até um eixo que comunicava com a roda. Você girava um, girava o outro, era meio pesado. Colocamos um sistema hidráulico para reduzir a força necessária para o volante girar as rodas, virou a direção hidráulica. Mas hoje a gente fala de direção elétrica, não é direção elétrica. É direção eletrônica e mecânica. É uma direção mecatrônica. Na verdade, o volante ele continua naquela posição por cultura, por comodismo, para a gente não ter que mudar o conceito, mas você poderia tirar aquele volante até para fora do carro. A questão é que quando aquele volante ele gira, ele transmite para as rodas uma informação e a roda obedece uma tarefa comandada, orientada. Então, a robótica é, na verdade, a mecatrônica para a gente. Quando a gente traduz isso para o robô, fica mais interessante. A gente passa a ver que o que a gente vai ter são volantes que a gente comanda e estruturas que, como as rodas, respondem. Bom, dá para ficar filosofando mais tempo, mas vamos lá. Como que surgiu a cirurgia robótica? A robótica ela não é recente. A gente tem, na década de 30, expande no conceito hollywoodiano com o boom do cinema, o que é um robô, né? A gente tem aqui, por exemplo, Perdidos no Espaço, o robô, o Sr. Smith aqui, que quem lembra desse seriado vai vir à memória, mas isso era muito assim, caricato. Porém, na década de 70, e aí já faz bastante tempo, eu tô falando de 55 anos atrás, é isso mesmo? Não gosto nem de fazer essa conta. Mas veja só, na década de 70, a NASA, querendo mandar homem para a Lua, para Marte, para não sei aonde, eles falam assim, poxa, e se eu precisar fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, num paciente meu que é um astronauta e está no espaço? E eles bolaram um sistema que está aqui na tela, você vê. Você tem ali, ó, uma rede que alimenta informações do controle da missão, que tem uma comunicação sem fio via satélite para um telerobô que vai ter a mesma informação que retorna para o controle da missão, e o cirurgião está onde? Na ponta disso, enviando e recebendo informações dessa rede para um satélite que comanda o telerobô. E isso foi vislumbrado. Por que isso não foi implementado? Isso não foi implementado inicialmente porque essa comunicação ainda não era efetiva. Mas isso foi conceituado. Só que o grau de resposta era, se eu fizesse um movimento, eu não tinha um retorno em tempo real desse movimento sendo replicado, né, no robô idealizado, porque a comunicação era lenta. Então não era possível executar uma cirurgia, mas a semente foi plantada aí. Não tarda muito, na década de 80, a gente tem o nosso primeiro robô, que era o Puma, que era esse braço aí. E o barato dele era estabilidade. Na década de 80, a gente está com a oncologia começando a virar o jogo contra o câncer. Que é tipo assim, câncer deixa de ser uma sentença e começa a ter paciente curado de câncer. E aí, em doenças oncológicas cerebrais, é fácil entender que se eu preservo o movimento, eu leso menos cérebro, leso menos massa cinzenta e eu tenho menos sequela. Então, a estabilidade é importante para eu posicionar meus instrumentos bem na área correta, guiada. E a gente começa justamente aqui a usar o robô para eu ter um movimento estável, ele não cede, não é igual a nossa mão que treme, que replica uma instabilidade do ombro, do quadril, das costas. E você consegue projetar aqui, fala, por estereotaxia, aquela guiar, você guiar e mapear num mapeamento 3D, como se a calota craniana
fosse igual ao mapeamento de um globo, e você posiciona o dispositivo na ponta para você lesar um tumor cerebral, e só ele. Então você tinha aqui cirurgia guiada e cirurgia estabilizada, guiada por máquina. Na década de 90, começaram a surgir a mesma ideia para você corrigir fraturas. Então tinha o ortodoc e o robodoc. Qual que é o barato? Você começa a ter avanço importante de metais que permitem ótimas repercussões do tratamento de fraturas. E aí você começa a tratar fraturas que antes eram preservadas ou tratadas de forma não cirúrgica. Daí você fala, e se eu posicionar a minha prótese de uma forma perfeita? Eu vou fazer uma radiografia intraoperatória, vou medir, eu falo assim, prótese avança 4 centímetros. Aí eu vou girando o dispositivo, ele vai guiando, eu vou comandando, e eu tenho essa máquina. E aí a gente tem o ortodoc e o robodoc que em conjuntos eles atuavam justamente para você mapear a fratura na radioscopia e corrigir ela de acordo com uma estabilidade mecânica. Pensa bem, sustentar uma perna é pesado. Você tinha uma máquina fazendo isso para você. Avançar, às vezes, 1 centímetro. De repente, você avançava muito, você está fazendo um movimento bruto. A máquina é mais forte do que nós. Portanto, a gente tinha aqui conceitos, de novo, mecânicos, eletrônicos, mecatrônicos, trabalhando em conjunto. Já era cirurgia robótica. A gente tem aqui o Esculap. Esse aqui é um segurador de câmera. Na década de 90, a gente tem o boom da cirurgia laparoscópica. Então, se em 91, a primeira colestectomia por vídeo em congressos, ela foi ogerizada, 4 anos depois, ela foi definida como padrão a via vídeo laparoscópica. E a cirurgia é o nosso modelo da laparoscopia, né? A retirada da vesícula por vídeo laparoscópica. Só que ela trouxe à tona uma condição peculiar. O cirurgião ele já não era mais dono do campo cirúrgico. Quem era dono é o auxiliar que estava manipulando a câmera. E o auxiliar, eventualmente, ele era menos experiente do que o cirurgião. Aí veio a ideia. E se a gente der controle para o cirurgião do campo cirúrgico? Uma máquina que segure a câmera, e tinha 2 versões. Uma que ela só segurava e a outra que tinha um joystick, uma manete, um controle no pé para avança, recua, olha para lá, olha para cá. Então a gente tinha uma máquina com controle de movimentos finos telecomandados. Era um robô. Isso aqui foi evoluindo ao ponto de que, de novo, na ortopedia, o boom da ortopedia, preocupado com infecção ortopédica que levava o paciente da prótese embora. Fala assim, e se a gente distanciar o cirurgião, que é sujo, do campo cirúrgico, que é limpo? E eu uso máquina que é de metal, que eu posso esterilizá-la de forma efetiva. E aí começa a surgir um conceito de uma cirurgia à distância. Tudo bem que, como você vê na primeira foto, o cirurgião está a passos de distância. Mas se você aumenta o cabo, ele fica um pouco mais distante. Se você tira o cabo e fica wireless, a gente começa a ter uma cirurgia verdadeiramente teleguiada. Esse robô, inclusive, o conceito dele foi reproduzido agora nos anos 2020. Qual o conceito? Dessas torres que aproximam do paciente e tem os braços acoplados nela. Tem uma torre pendurada, uma torre que está apoiada na mesa cirúrgica ou no chão, e ela sobe e ali estão os braços cirúrgicos. Daí nos anos 2000, com essa história toda, vem a primeira cirurgia intercontinental, a primeira telecirurgia. Então, só para ficar muito claro, nós não fizemos as primeiras telecirurgias intercontinentais agora em 2024 para 2025, com a China fazendo um tanto de coisa. Nós fizemos em 2000, naquela época que o nosso telefone mal mandava um SMS de 37 caracteres. Naquela época, a maioria dos telefones tinha uma bateria desse tamanho, uma antena, abria uma portinha para você poder falar. As marcas eram outras, era Motorola, Ericsson, Nokia, mas mesmo naquela época
a gente já tinha tecnologia suficiente para a gente fazer uma cirurgia à distância e teleguiada. E aí, da França, um professor que é o Marescot, ele fez uma cirurgia onde? Em Nova York. O paciente estava em Nova York, perdão, eu inverti. Ele estava em Nova York, o paciente estava na França, em Estrasburgo. Ele operou, foi a cirurgia tida como a mais cara do mundo. Na época, foi uma coisa como de $100 mil. Deve ser muito dinheiro isso hoje. E é interessante que para isso eles contaram com uma conexão de altíssima velocidade. Uma conexão de 10 mega por segundo. 10 mega. Na sua casa, provavelmente, a conexão aí é de 200 mega, tem gente de 500 mega, de 1 giga, mas naquela época eram 10 mega, foi o suficiente para executar essa cirurgia, que foi um sucesso e ela foi replicada mais algumas vezes. O robô aqui era o Zeus, ele foi adquirido por uma outra empresa, que é a Intuitive, que pegou esse desenho de 1999, que foi utilizado em 2000, que até então tinha um caráter muito experimental, e trabalhou ele. Trabalhou ele por alguns anos, até que em 2006 a gente tem o DaVinci S. É a primeira linhagem de uma cirurgia robótica que é de fato comercial. O que eu quero dizer comercial? Que você sai do meio de pesquisa, do meio acadêmico, e você passa a ter um médico, uma instituição, que você pode procurá-la para te operar por robô. Isso começa em 2006 com o DaVinci S, vai para 2009 com uma versão bem melhorada dele, que é o DaVinci SI, vai para 2014 com o DaVinci X, 2017 com o XI, e nós estamos aqui depois disso. Já teve mais coisa para frente. A gente hoje tem o DaVinci V, que seria o quinto de fato, né? 2006, 9, 14, 17, são 4 modelos que tiveram pacientes. E agora tem o quinto. Então a coisa vem avançando, sabe? E a gente não vai parar por aí. A questão é, o que esse momento todo de tecnologia traduziu para nós? E um detalhe aqui é a ergonomia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar algum cirurgião operando por cirurgia minimamente invasiva, que é a videocirurgia, que é o que a gente faz de melhor, que é promover dentro do paciente a mesma cirurgia ou até mais cirurgia, pagando menos preço pelo acesso cirúrgico. Você não faz uma grande incisão danosa que gera dor e repercussão inflamatória no paciente para não tratar nada, só para chegar no campo de trabalho. Então, a videocirurgia é um conceito bacana. Só que a videolaparoscopia, que é a nossa forma até então principal de videocirurgia, de cirurgia minimamente invasiva, ela é anti-ergonômica. Por quê? Eu tenho que fazer movimentos com a pinça que eu desloco o meu ombro para frente, para trás. E a gente sente isso. Eu desloco o meu pescoço, porque é igual olhar uma tela de celular, que a gente lesa bastante a cervical. Já existe também lesão típica para cirurgião laparoscópico. Então, a gente tem lesões de coluna cervical, que é de C4 a C7, que é de ficar olhando tela e segurando o ombro numa determinada posição. A gente tem que pensar em longevidade como cirurgião, igual da mesma forma que um atleta, ele tem um tempo de duração, cirurgião da mesma forma, não adianta achar que com 65 anos eu vou estar rendendo igual eu rendo com 35 anos, com 37, com 45, não vai render da mesma forma. A longevidade é importante. Mas mais do que isso, tomar uma decisão com as costas doendo, corpo ruim, a gente cai mais facilmente em decisões curtas, abreviadas, de resolução momentânea. Se a gente tem uma situação de ergonomia favorável, olha a minha posição no console. Então, se a gente fizer o comparativo com o videogame, essa é a minha manete tela. A manete está na minha mão, os meus braços estão apoiados, a minha testa está apoiada e eu estou olhando a tela mais confortável 3D que existe na face da Terra. Então, isso, se eu tiver que tomar uma decisão, uma cirurgia que vai impactar para sempre a vida do meu paciente, eu estou tomando melhores decisões, porque eu estou confortável. Eu não estou sentindo a pressão do físico do meu corpo. Além disso, esse exemplo da esquerda aqui é a ponta de um porta-agulhas laparoscópico. Olha como é que é essa pinça. Essa pinça é um alicate. É um alicate bem comprido. Na ponta você tem a manete, na outra ponta você tem
a boca do alicate. Então é isso. Você não tem o ângulo que você quer, você tem o ângulo que você está. Considere que para entrar na barriga, a gente passou um trocarte numa determinada posição. Eu só tenho ângulo de acordo com aquela posição daquele trocarte. Posso passar mais de um trocarte e ter vários ângulos? Posso, mas há limites. Então, eu não consigo movimentar, por exemplo, a ponta da minha agulha no porta-agulhas laparoscópico em todas as direções. Daí vem a cirurgia laparoscópica robótica. Na cirurgia robótica, Na cirurgia robótica, eu estava silenciando o telefone, perdão. Na cirurgia robótica, a gente tem pinças com movimento supraanatômico. Então, ela dobra em diversas direções. E ela gira mais do que um punho. O seu punho, ele gira 270 graus. A da cirurgia robótica gira 540. Então, a gente começa a ter alcance em qualquer direção e giro além do padrão. Então, para fazer uma dissecção delicada, que eu preciso de um ângulo de ataque, ou seja, a posição que eu vou com o meu instrumento em direção a uma estrutura, ela vai ser de frente, vai ser de lado, vai ser assim, vai ser assado. Isso interfere? Se eu tiver todas as direções possíveis, eu tenho mais recurso, eu tenho mais resolutividade, tenho mais segurança, mais delicadeza, mais meticulosidade. E se eu precisar fazer uma estrutura, eu estou lá fazendo, e eu consigo girar 540, será que eu faço uma estrutura mais efetiva num território mais hostil? E a gente acompanha aqui a evolução também de telas, né? No início da cirurgia laparoscópica, lá no tempo de não sei das quantas, a gente tinha televisão de tubo. A mesma televisão que você provavelmente já sintonizou em casa, aquela sintonia fina, girou a sintonia, deu um tapa na antena. Você lembra daquela? Então, assim, você imagina você assistir um filme naquela televisão e hoje você assistir um filme na sua televisão aí, que é Full HD, 4K, 8K, eventualmente até 3D. Você entende que você está enxergando muito melhor a imagem, às vezes para o mesmo filme. Só transporta isso para um ambiente que o que você está assistindo é o que determina o que você está fazendo lá dentro. E nesse ambiente, você agora tem muito mais detalhe, muito mais fidedignidade. Isso é sensacional. Vamos combinar de Full HD para 4K, para 8K, tem ganho? Tem, mas é um ganho de definição. E tem hora que fica mais definido, mas não necessariamente fica mais seguro ou menos seguro. Só fica mais interessante de ver. Só que tem uma cirurgia que você está olhando para uma tela, você está olhando um território que é em 2 dimensões. Então é fácil perder noção da terceira dimensão, que é a profundidade, que é um dos desafios de uma cirurgia videoassistida. Na robótica, as cirurgias são tridimensionais. Então você ganha, você fica tão arrojado para lidar num ambiente hostil, profundo, de lugares estreitos, porque você está dominando a profundidade. Isso é sensacional. Outro recurso que a gente tem na cirurgia robótica é fluorescência. Então, é mó barato. A gente pode injetar de forma sérica, então sanguínea, pode injetar na estrutura, pode injetar de alguma outra forma que seja, você vai marcar algum tecido com uma substância chamada verde de indocianina. Daí a luz branca que vai do robô, na ótica do robô, é uma frequência correta para excitar a indocianina e ter um comportamento de fluorescência. No caso aqui, olha que barato, foi uma injeção venosa. E a gente pegou o momento que a indocianina está circulando no território arterial. Essa cirurgia é uma nefrectomia esquerda. Você não está vendo o rim direito, não. Mas você vê 2 vasos, dois territórios vasculares. Ainda não está brilhando. O território da veia, que está mais embaixo, mas para cima você vê a artéria. Ou melhor dizendo, as artérias. Olha que barato. O rim é danado para ter variação anatômica. Se eu tenho variação anatômica, imagine o seguinte, eu tenho 2 artérias, eu identifiquei uma, clipei ela, liguei. Cortei. Tranquilo. De repente tem outra que eu não vi e inadvertidamente eu seccionei. É uma artéria que vem direto da aorta, vai sangrar pra caramba. Aí você fala, poxa, mas acontece. Perfeito, acontece. Agora, e se eu te dissesse que
se na hora de dissecar o pedículo renal, a gente pudesse injetar na veia uma substância que fosse brilhar na ótica, é você aperta um botão, faz a fluorescência e fala assim, opa, tem 2 artérias. E aí você não é pego de surpresa. Então, nessa situação, a gente tem mais segurança, a gente tem mais delicadeza, e a gente pode expandir a fluorescência para tantas outras coisas. Vou fazer uma pausa porque deu um... Aqui, ó, o João Paulo. Pô, João Paulo, obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Deu um barulho da notificação aqui. Obrigado, que bom que você vê como é essencial. Eu fico empolgado, eu sempre tenho aquele receio de eu falar assim, olha, o cara tá empolgado, ele gosta do que faz, mas ninguém curte comigo. Um outro barato da fluorescência é que a gente pode colocar, ela não é só na veia. Esse território aqui, o que a gente está vendo é o estudo de linfonodo sentinela. Então, um dos grandes exemplos é... Eu estou pegando coisa que não é da minha área, para não parecer que eu estou puxando todas as sardinhas para a gente, não. Mas eu vou mostrar coisa da minha área, sim, tá? Mas olha aqui. No câncer de colo de útero, por exemplo, você tem que pesquisar linfonodo sentinela. Beleza. Então, uma das formas historicamente feitas disso é, você vai lá no colo do útero, injeta, por exemplo, uma substância colorida, um azul de metileno. Aí o azul de metileno vai marcar o vaso linfático e o primeiro linfonodo. Aí você fala, vou fazer a pesquisa desse primeiro linfonodo. É uma forma. Beleza, só que, eventualmente, o azul extravasa, borroca tudo. Eventualmente, o paciente tem mais gordura retroperitoneal e não fica tão claro. Eventualmente, não funciona. Então, assim, ficar azul não é suficiente. Mas e se ficasse ridiculamente brilhante? Faz a mesma coisa, só que faz com a indocianina. Você injeta e agora, ao invés de estar só marcadinho de azul, está brilhante, piscando, estou aqui com uma luz neon. Então, a gente tem o recurso da fluorescência para ter uma realidade aumentada do ponto de vista anatômico. Isso é sensacional. Posso continuar citando aqui, por exemplo, ureter nas colectomias. Só que isso é da minha praia, eu prometi que não ia fazer. Mas lembra que o ureter é o calcanhar de Aquiles de algumas cirurgias. Ninguém quer ter lesão do ureter. E se eu borrocar, pintar o ureter de verde brilhante na minha tela, será que eu não vou protegê-lo melhor? Com certeza. Um outro barato é a precisão. Essa cirurgia aqui que a gente está vendo é um take de uma cirurgia que é muito robusta, que é a gastroduodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple, para os tumores periampulares, cabeça do pâncreas, né? Então essa é uma região que a gente brinca que é o ponto vulnerável quando Deus fez o homem, né? Porque numa área de 4 centímetros cúbicos você tem veia cava, você tem veia mesentérica inferior, você tem a veia renal, você tem a veia mesentérica superior, você tem a artéria mesentérica superior, você tem elementos do tronco celíaco, você tem a cabeça do pâncreas, duodeno, via biliar, você tem tudo isso. Então imagina dissecar essa área. Historicamente, a gente só disseca com cirurgia aberta. Por quê? Para você ter controle. Se sangrou, seu dedo está lá, você põe na frente. Só que para a gente ter uma visão detalhada e precisa, ao invés de usar lentes comuns, o que a gente faz como cirurgião muitas vezes é usar uma lupa. Ou seja, eu estou usando um dispositivo para me ajudar na visão. Só que eu estou à distância tentando ver aqui na frente. Dica, tem um monte de desafio para operar com lupa. Nem todo mundo tolera. Eu sou um dos que individualmente tolera mal. Eu fico nauseado, eu sou pouco adaptado a uma lupa, sabe? Agora, olha que barato. Na laparoscopia é extremamente difícil, por aquela questão de ângulo de ataque, né? De repente, no seu ângulo você disseca A, mas põe em risco B. Deixa C para lá, não consegue dissecar. O robô permite essa dissecção. IVC é inferior vena cava, é veia cava inferior. LRV, veia renal esquerda. SMA, artéria mesentérica superior. E SMV, veia mesentérica superior. E esse território gorduroso aqui para cima é a cabeça do pâncreas. Então, olha que dissecção fenomenal. Só para você ter ideia, isso aqui é uma gaze. Então, olha como a dissecção está detalhada, olha o tamanho da gaze. Então, você está numa área muito pequenininha, vendo tudo muito detalhado. Por quê? Porque você chegou com a câmera perto, o zoom está lá na sua frente e você tem instrumentos adequados para lidar nesse ambiente meticuloso. Ainda assim, não é para todo caso, mas só se torna possível por causa da robótica.
Não existe só um robô. A gente fala muito do Da Vinci, mas existem outros, viu? A gente tem aqui o Hugo Haas, que é um outro robô que, olha que curioso, ele traz aquele conceito que eu falei lá de trás, né? Daquele robô que se aproximava, que tinham torres e eram braços individuais. A gente tem aqui o Versius, que é de uma outra concorrente. A gente tem... Opa, é o Da Vinci de novo? Não, é só uma cópia. Ctrl+C, Ctrl+V, Xing Ling, o Tumai, que, brincadeiras à parte, pela semelhança que ele tem com o Da Vinci, é um excelente robô. E aí, com isso, a gente consegue ter uma gama enorme de possibilidades futuras. Porque esses robôs todos, entendam que nem sempre eles vão competir entre si. Entenda que, eventualmente, é uma característica, um tipo diferente de ferramenta. A chave Phillips não veio para competir com a chave de fenda. Para quem não entendeu a piada, a chave de fenda é aquela retinha, a chave Phillips é aquela que é uma cruz na ponta. Na verdade, são ferramentas diferentes, para fins diferentes. Da mesma forma que um alicate, uma chave inglesa não competem entre si. Tem fins distintos. A gente vai entender que os robôs vão atuar para fins diferentes. Claro, vai ter competição que torcemos para que seja aquele perfil de competição que impulsiona a tecnologia e traz melhores resultados para a gente. Eu vou aproveitar que o andar do tempo aqui ainda está sob controle e eu vou abrir 2 vídeos para explicar, para demonstrar para você como funciona uma robótica. Então, eu vou interromper essa apresentação. Espera aí. Interromper compartilhamento. E agora... vou começar um novo compartilhamento. Que é esse aqui. Bom, aqui vocês estão vendo, está no pause esse vídeo. Deixa eu tirar o áudio que sou eu falando e falando em inglês, tá? Então, não quero esse julgamento. Mas veja só, essa aqui é uma hérnia muito específica, é uma hérnia suprapúbica. O paciente teve uma incisão de Pfannenstiel, que é aquela da cesárea. E nessa incisão desenvolveu uma hérnia frequentemente negligenciada, de difícil diagnóstico, fica sintomático, mas acha que não é. E a gente consegue reparar isso basicamente só por cirurgia minimamente invasiva, por ser uma hérnia muito perto de osso. Eu não tenho um lugar para posicionar minha tela por fora, então tem que ir por dentro. Daí, olha só, esse sou eu, tá? Eu tô lá com o meu fio cirúrgico, eu dou um ponto, a gente vê o defeito herniário com clareza, tento pegar ali a cápsula que envolve ali o que seria o saco herniário, que já foi reduzido. E assim, eu me ver operando me dá um certo nervoso, tá, gente? Então, é isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que aí, pronto, deu o primeiro ponto. Daí eu uso meu fio, puxo o fio e eu vou fechando meu defeito. É fácil fazer? Cara, não é muito difícil, não. É aquele negócio, depois que você pega o jeito da coisa, decola, entendeu? Igual andar de bicicleta. No início é muito difícil equilibrar. Cara, mas depois que você equilibrou e acabou, você consegue. Então, o trabalho passa a ser mental e tomada de decisão, como deve ser. Assim, você vê que tá saindo a cirurgia, eu tô dando os pontos. Eu vou adiantar um pouquinho para a gente ver a sutura já feita. Ó, acho que agora eu vou tracionar. Traciona os pontos. E o defeito vai se fechando, olha lá que barato. Pronto, tá fechando o defeito. Isso é sensacional. Então, já é legal por vídeo. Bacana. Só que nem toda a hérnia eu vou conseguir fechar assim. Eventualmente, o meu ângulo de ataque não vai ser adequado aqui. Eu vou aguardar um pause nesse vídeo. E vou interromper o compartilhamento para eu puxar o outro vídeo. Tcharam, tcharam. Tá lá. Aí agora eu vou dar play aqui. Oftentimes will preserve the... Pronto.
Então, olha aqui. Olha como é que é trapaceado no robô. Não tem dificuldade, não tem ângulo. Olha o ângulo que o braço, que é o cabo da pinça robótica entra. Olha como é que ele não tem nada a ver com o que é o ângulo que está sendo feito a sutura, está oblíquo, né? E tudo bem. E olha a facilidade de correr o fio, né? Olha que delícia. Então, a gente tem aqui uma condição muito melhor para a gente fazer um fechamento de um defeito herniário. Isso se aplica à hérnia, se aplica a diversas outras cirurgias. Na cirurgia de próstata, isso acontece, questão de ângulo de ataque, cirurgia de hérnia de hiato, nas cirurgias de endometriose, nas cirurgias cirurgias respiratórias, cirurgias pulmonares, dependendo da produção de um brônquio, de um brocofonte. Então, a questão do ângulo é a trapaça. Isso aqui é ridiculamente melhor por via robótica. Tem hora que o melhor a gente não precisa, eu concordo. Tipo assim, eu consigo acender uma fogueira com um palito de fósforo ou eventualmente com aqueles negócios que a gente vê, né, que é quase uma tocha assim, que cospe um fogão ali, pô, beleza. Mas dependendo do tamanho do desafio, você precisa da ferramenta mais possante mesmo. Então, acender uma palha seca é uma coisa, mas acender um carvão molhado é outra. Então, de acordo com o tamanho do desafio, uma ferramenta mais robusta, ela pode ser necessária. Bom, eu vou voltar aqui. Deixa eu compartilhar novamente, que eu vou voltar para a nossa apresentação. Acho que eu não compartilhei ainda, né? Você vê que eu falo da tecnologia e estou tomando pernada da minha. Pronto, agora vai. Estava fora da ordem um slide aqui. Daí, então, tendo visto tudo isso, a gente não pode olhar para a cirurgia robótica como uma cirurgia do futuro. É uma cirurgia do passado, o conceito todo foi imaginado na década de 70, passou nos anos 90, entrou nos anos 2000, que foram nossos anos, né? E ela continua sendo ainda uma cirurgia para o futuro. Essa é a cirurgia robótica, mas ela é uma cirurgia do nosso presente. Agora, o que o futuro da cirurgia robótica nos reserva? Então, em primeiro lugar, assim, não tem essa lógica de que eu vou ser substituído, viu? A gente não tem que ter essa preocupação, pelo menos no sentido mercadológico da coisa. Honestamente, eu acho que se a gente chegar no momento em que tem uma máquina que faz as minhas cirurgias, que é o meu ganha-pão, e essa máquina está acessível para todo mundo, igual, imagine que o carro, um Tesla, estivesse disponível para todo mundo para condução autônoma. Eu acho que se a gente chegar nesse momento, a humanidade como sociedade, como civilização, entrou num patamar tão avançado que eu aceito ficar sem emprego, sem ganhar parte, que a gente não teria mais preocupação com isso, entendeu? Mas entendo que hoje nunca vai ser uma questão assim de o robô vai substituir o cirurgião, igual máquinas já substituíram pessoas e profissões no passado. Eu vou te dar isso por esse exemplo. Essa foi a primeira cirurgia robótica em Juiz de Fora. Não foi uma cirurgia minha, foi uma cirurgia da URO. Esse aqui é o cirurgião, doutor Humberto. Esse aqui é outro cirurgião, doutor Pedro. Esse aqui é outro cirurgião, doutor Matheus. Esse aqui, na hora H, Pedro. Esse aqui é o Pedro. Então, nós temos 1, 2, 3. Essa aqui é outra cirurgiã, doutora Barba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas na foto, tá? Até alguém que bateu, então tem mais uma pessoa, 19 pessoas, para colocar 20. Temos 5 cirurgiões aqui urológicos. Para fazer uma prostatectomia aberta, você vai ter muito menos pessoas envolvidas. Essa aqui foi a nossa equipe para fazer uma hérnia inguinal. Foi a nossa primeira cirurgia, tá? Foi uma cirurgia que eu fiz. Era uma hérnia inguinal bilateral, paciente específico, robô era bem-vindo, foi ótimo. Hérnia inguinal eu consigo operar eu e um residente fazer na câmera. Consigo. Mas se eu for fazer robótica, eu vou precisar de mais pessoas. Estávamos em 1, 2, 3, 4, 5 cirurgiões. Claro que a gente não tem a ideia de que a gente tem que ficar usando mais pessoas, desperdiçando mão de obra. Eu quero dizer que quando a gente vai usar
a mão de obra aqui, na verdade, mão de obra é um termo ruim, que quem é a mão de obra é o robô. O que a gente faz aqui é a cabeça, a mente. Então, todas essas pessoas auxiliaram até, às vezes, instrumentando ali o robô, instrumentando o paciente, mas o maior auxílio foi intelectual sempre. Para mim, um grande benefício do robô é transformar a equipe no que ela deveria ser. Temos equipes em que tem um cirurgião, às vezes muito assim, muito alfa, que ele lida com pessoas que só concordam com ele, que obedecem ele é um cara meio sozinhão. É um estilo, eu não julgo, não. O lance é ter bons resultados. Mas para mim, eu falo na minha característica de trabalho, eu gosto de trabalhar muito com pessoas dessa característica que a gente tem aqui, nessa foto, que são pessoas que contribuem com tomada de decisão na cirurgia, tipo assim, Fred, mas você não acha que se a gente for por assim, por assado e tal? E essas pessoas não vão estar mais incumbidas de uma coisa, às vezes, tão braçal quanto segurar um fio. O robô está segurando um fio. Então a pessoa está olhando a cirurgia, analisando, antecipando passos, tornando a cirurgia mais fluida e pensando em alternativa para minimizar risco e melhorar resultado. Isso é fantástico. Liberar o seu auxiliar para te auxiliar não só na mão, mas também no intelectual. Bom, mas o futuro vai melhorar algumas coisas. Essa é uma cirurgia experimental com realidade aumentada. Na primeira imagem, você tem demarcado aqui uma lesão hepática, que você demarca muito bem com a vascularização na segunda imagem, e isso está projetado no que é a visão do que o cirurgião vai operar durante a cirurgia laparoscópica. Então, mó barato. Você imagina o seguinte, eu vou operar um tumor de fígado, eu sei exatamente onde ele está no fígado, consigo poupar o restante do fígado que não tem tumor, eu sei onde estão os vasos, para onde não tem vaso, eu cortar rapidamente, onde ter vaso, eu gastar meu tempo economizando sangramento. Poxa, sensacional. Você quer ver outra coisa? Passos cirúrgicos automatizados. Essa é uma revista de 2022, já tem 3 anos isso. E o primeiro autor, aqui, ó, esse Saed, é do Departamento de Ciência da Computação da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O segundo autor, de Engenharia Mecânica, o terceiro do Laboratório de Sensores Computacionais e Robóticas, talvez eu não traduzi legal. O quarto autor, perdão, Departamento de Engenharia Elétrica e Computacional. Só o quinto autor que é um médico. Olha que loucura. Então a gente tem aqui um monte de pessoas em um monte de laboratório pensando de forma mecatrônica para trazer resultado médico. E, no caso, o que estava vendo aqui é uma anastomose laparoscópica intestinal autônoma pelo robô. Daí seria se o robô operando sozinho. Então você imagina o seguinte, eu fiz uma cirurgia, aí eu falei, robô, agora liga A com B aqui. O robô vai lá e faz... Bom, barato, é um passo automatizado. Isso é possível, a gente deve ver isso. Não vai tirar o cirurgião, porque a tomada de decisão continua tendo que ser humana. Eu posso ter que interromper, eu posso ter que refazer, mas é possível que o robô me alivie de um passo que é menos nobre numa cirurgia, que eu deixo ele fazer para eu gastar a minha ideia humana no passo mais nobre. E aí a gente passa a ter conceitos de segurança igual avião tem de segurança. Você quer ver uma coisa? Se você estiver voando o Boeing mais moderno, Airbus, Embraer, não sei o quê, e você pega eu vou chamar de manche, se alguém aqui pilota avião e não é manche, mil perdões, tá? E você empurra ele todo para baixo, um movimento de alto risco. Ele não replica nas asas. Ele não replica. Porque ele vai entender que foi um esbarrão, uma queda, uma insegurança, e ele vai impedir. Então você imagina que no meu movimento robótico, eu faço um movimento brusco em direção à cava, ao átrio direito. Ele não replica o movimento na pinça. Então, impedir o movimento de alto risco. Sensacional. Dupla checagem de movimentos de risco. Então, tipo assim, imagina que eu vou lá, levanto o ureter e eu vou cortar o ureter. Só que seria de propósito, entendeu? Ou então eu vou, traciono, vou ver o colédoco. Vou lá e vou cortá-lo.
Aí ele fala assim, cara, só para eu entender, você quer cortar mesmo? Igual o seu computador te faz uns alertas de vez em quando. E você dá um ok, só para não ser um ato falho. E você tem um alerta de acidente possível. Olha, se você continuar nessa direção, vai ter sangramento. Perfeito, tranquilo. O alerta de sangramento, alerta, vai sangrar, tá sangrando, volume grande, mas está fazendo uma cirurgia hepática, está fazendo um monte de sangue. Alerta, já vazou muito, para um pouco, entendeu? Então, uma cirurgia que a gente está usando a capacidade nossa de trazer sensores com informações paracirúrgicas para trazer maior segurança. Segurança vai ser primordial. Bom, era esse o recado. Eu gosto de terminar essa aula em específico com uma frase que é interessante, que é assim: a cirurgia, ela não avança por causa da tecnologia. Na verdade, o avançar da tecnologia tira as amarras que seguram o avançar da cirurgia. Quem avança a cirurgia é o avanço da imaginação. Então, não importa qual tecnologia a gente traga, sempre a gente vai ter uma forma de imaginar uma aplicabilidade dela no ambiente cirúrgico. E o robô está aqui para romper uma grande barreira. A gente ficou um período longo sem ter um tamanho avanço. Mas a gente vai ver um avanço igual a gente viu do seu celular, que só fazia uma ligação e olha lá, para essa pequena máquina aqui que a gente carrega no bolso. A gente vai ver a mesma coisa no ambiente cirúrgico. Muito obrigado, foi um prazer e eu me coloco à disposição de vocês, viu? Muito obrigado, Frederico. Excelente aula e trouxe aí um conhecimento para nós que somos clínicos sensacional, né? Temos alguns cirurgiões aqui na sala que acredito que devem ter ficado também muito empolgados aí com a sua aula. Muito obrigado. Eu vou Olha, muito bom. Obrigado, viu, pessoal? Olha, a Verônica está aqui de mão levantada. Eu acho que a gente não precisa nem fazer a cerimônia de levantar a mão. Eu acho que a gente pode abrir o microfone e conversar. Tá tudo liberado aí, pessoal. Só abrir o microfone e falar. O Frederico, que fala que é Nilson, sou cirurgião geral aqui na Faete. Tudo bem, Nilson? Como vai? Prazer. Prazer, meu amigo. Parabenizar aí o Carlos, né, a Associação Médica, e trazer você aí para falar para a gente. Realmente é uma evolução, né, muito grande. E agora, estou sabendo que tem mais ainda, né, com essa aula que você falou e está avançando mais. Eu também não tenho essa sensação de que não vai ter mais cirurgião, não, né? Porque você mostrou ali o avião, ainda tem que ter o piloto e o copiloto, né? Exato. Tem jeito, né? Então, assim, veio para ter, para ficar mesmo. Eu acredito que daqui a pouco vai ter o equilíbrio, igual você falou, né? Entre o fósforo e a tocha, que não vai ser possível você usar também o robô para tudo, né? Claro que não. Não tem como, mas que é uma ferramenta importantíssima para a segurança do paciente, isso não tem a menor dúvida, né? Igual você falou também, já tem aí o chinês, né, que está também entrando no mercado com um preço ainda mais acessível, né? E isso é importante porque torna a tecnologia mais democrática, né? E independente disso, eu acho que o avanço da ciência médica, está a passos largos, né? Você falou há 30 anos, né, que foi a ideia, né? Mas o que evoluiu agora, né, nesses últimos 10 anos aí? A coisa, assim, virou rotina, né? É quase que uma rotina. Mas eu tenho certeza que a robótica veio para ficar, vai ter o equilíbrio do que deve ser, né? Mas, porque tudo vai ter custo-benefício também, né? Essa questão do ângulo, só o cirurgião entende isso. Só o cirurgião. Eu tento traduzir isso, mas não eu tem sinto jeito. que só quem está no campo um dia vai entender. Vai operar, né? Vai dar um ponto na hernia inguinal laparoscópica. Né? Nilson, mesmo. Sabe que uma né? vez uma cirurgiã que é mãe, ela me falou, Fred, tem uma comparação que é sensacional. Sabe quando você está dando de comer para a criança, você está sentado do lado dela, só que você só tem a colherzinha reta.
Só que existe aquela coisinha que faz a curva, entendeu? E aí o ângulo de ataque fica perfeito para a criança receber a colher na boca. Aí eu me sensibilizei, porque eu falei assim, cara, as mães também têm coisas que só elas entendem, né? Exatamente, né? Porque ângulo de ataque é só o cirurgião que entende, porque realmente você acaba no final da cirurgia, você cansa, e a decisão foi, puxa, deixa esse ponto do jeito que tá aí, porque eu já não estou aguentando mais mexer, né? E aí, você, com a ergonomia mais adequada, você não vai assistir isso. Mas parabéns pela aula, viu? Obrigado, viu? A gente sabe da sua competência e agradecer à Associação Médica pela belíssima escolha do tema. Muito bom. Obrigado, Nilson. Participação aí muito forte da nossa diretora científica, Daisy. Verônica, você tinha levantado a mãozinha, quer fazer algum comentário? Outros cirurgiões aí na sala? O André Margato tá presente. Quiser aproveitar aí para compartilhar. O André apareceu aí, ó. E aí, André? Parabenizar pela aula mesmo, assim, já tenho acompanhado algumas cirurgias robóticas, já consegui entrar. Nós somos aqui do interior, então acho que fica um pouco mais difícil, né? O Nilson sabe como que é. E... Olha, André, a gente é interior, nós somos em Juiz de Fora também, mas o robô já está aqui, logo tá aí também. Sim. Mas o Frederico, a gente é de Minas, né? Você tem que ter essa ideia, não é Rio de Janeiro. Não, o interior de Minas é diferente do interior de São Paulo. Tranquilo, é tudo mesmo estado. Mas foi muito boa a aula. Brincadeira. Foi interessante a explicação, tudo. Eu acho que você falou, uma hora vai chegar para todo mundo, eu acho que não vai ter como a gente segurar isso daí. Não vai. A gente pensa que 5 anos atrás, o que era carro elétrico no Brasil? Hoje em dia, toda cidade alguém já tem um carro elétrico. Imagino que aqui em Juiz de Fora tem uma febre disso. Eu não sei se a febre já pegou aí, não, entendeu? Mas carro elétrico. De repente a gente fala assim, tá falando carro, uma coisa bem do nosso cotidiano. O celular é uma ótima comparação. E a medicina mesmo, a laparoscopia, 20 anos atrás, o que era? Coisa evolui mesmo. É bacana. Você falou, tudo vai ter sua indicação para isso, né? Sim. Não vai ter jeito. Realmente vai chegar num momento também que vai ser muito importante entender o que mais se beneficia do recurso, que eu não acho que ele vai chegar de forma livre, né? É um recurso caro. Então, quem vai se beneficiar do recurso mais caro, né? A gente tem as nossas desigualdades socioeconômicas, dá para abrir aqui uma discussão muito filosófica sobre geopolítica, saúde coletiva que vai longe. A gente vai ter um ambiente que é um ambiente de um serviço hierarquizado, e de repente tem um grupo de pacientes com a mesma doença. A partir de qual paciente cai para o robô, antes dele não vai para o robô, e qual o critério que a gente usa? Vai ter esse esforço na medicina, não tenha dúvidas. Eu falo do meu momento. Quais as hérnias que eu vou elencar para tratar por vídeo, e quais as hérnias eu vou passar, não, a partir daqui vai para o robô. Entende? É difícil isso. Mas é o equilíbrio que vai chegar, né? Não tem a menor dúvida disso. Ah, sim, sem dúvidas. Não tem a menor dúvida disso, né? Mas é isso. Muito bom. Muito obrigado. Excelente. Eu vou me despedir de você, Frederico, porque eu ainda tenho que ligar para meus meninos que estão em BH, Belo Horizonte. Parabéns, viu? Muito obrigado, prazer, pessoal. Tá bom, um abraço. Olha, Deise, bom tempo. E, assim, agradeço a todos vocês aí da Associação de Conselheiro Lafayette. Eu estou aqui em Juiz de Fora, mas a gente é vizinho e precisando de qualquer coisa, podem contar comigo, tá bem? Seja aqui nesse nosso campo de troca de figurinhas aqui de conhecimento, ou até mesmo aí, se a gente for um dia trocar as figurinhas assistenciais mesmo aí, Nilson, André, qualquer outro que tiver alguma coisa, estão mais que convidados para virem a Juiz de Fora, tá bem? Obrigado, falo em nome obrigado. meu, falo em nome do Monte Sinai aqui, vai ser um prazer, viu? Obrigado, muito obrigado. Mais Um alguém abraço. gostaria de fazer algum comentário? Boa noite. Se ninguém for se manifestar, eu quero agradecer ao Frederico imensamente, né? É um tema muito palpitante, de fato, e realmente os cirurgiões aí aproveitaram bastante, né? Eu, como clínico, isso tudo para mim é uma novidade. Torço para que essa tecnologia fique mais acessível, para que ela chegue
nas cidades de médio porte, tal como Conselheiro Lafayette, né? Podemos ter aí uma recuperação muito mais rápida dos pacientes, uma cirurgia muito mais assertiva, muito mais precisa. Deise, quer fazer algum comentário? Não, só agradecer mesmo, tá, Frederico, por sua participação. Obrigada, tá? Eu que agradeço, viu? Muito Que, bom. meu caro, estamos bom. às ordens e obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigada. Um abraço e uma boa noite a todos, viu? Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.